Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula de biologia. Aqui é a professora Roberta. E hoje o tema é a locomoção. O que é locomoção, né? Locomoção é um movimento que resulta em deslocamento, ok? Porque, assim, organismos que a gente fala que são fixos, né? Que são sésseis, que vivem presos a um substrato, eles apresentam uma grande variedade de movimentos, porém, sem que ele saia do lugar, sem que haja esse deslocamento. Então, nós vamos nos concentrar nesse tipo de movimento, aquele que vai fazer o ser vivo, né? Nesse caso, o nosso estudo vai ser do corpo humano, então, o ser humano sair do seu local, ok? Para que ocorra essa locomoção, é necessário que haja aí a participação tanto de músculos quanto de ossos, e todos eles coordenados pelo sistema nervoso, certo? Quanto aos músculos, tá? Músculos, basicamente, nós vamos considerar aí o tecido muscular, ok? E essas células, elas são especializadas na contração. E nós temos aí vários tipos de músculos, porém, nosso foco é locomoção, então nós vamos estudar apenas os músculos esqueléticos, que são aqueles músculos ligados aos ossos. Quanto ao sistema esquelético humano, né, o nosso foco, ele é um conjunto de peças ósseas, certo? Mas também com cartilagem e que vai dar sustentação, né, ao nosso corpo. Vai também ter aí função de proteção e, claro, a movimentação, ponto de apoio a esses músculos que vão permitir o movimento. Então, aqui, o esqueleto humano ele é composto por 206 ossos, isso considerando a fase adulta, tá? Porque quando um bebezinho ainda, alguns ossos ainda estão por se fundir. Então, nós vamos ter um número um pouquinho maior aí nos bebês, mas na fase adulta, 206. Então, de novo, as funções, né? A função de proteção dos órgãos internos, principalmente aí os ossos da costela, protegendo aí coração, protegendo pulmão, protegendo esses órgãos vitais. Claro, né? Participa da movimentação e está no assunto nosso aqui por causa da locomoção. Ponto de apoio a esses músculos esqueléticos, os responsáveis pelo movimento. Também atua como reserva de cálcio, uma importante reserva aí. E também muitos ossos, eles têm o tecido hematopoético, que é aquele tecido que fabrica células sanguíneas, tá? Quanto à organização do esqueleto humano, ele é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. E aí, a localização, certo? O axial, porque é o centro, né? Onde você tem os outros ossos aí dos apêndices colocados, né? Encaixados nele, permitindo esse deslocamento, ok? As cartilagens, que também estão presentes aí no nosso esqueleto, quando no desenvolvimento embrionário, ele é muito mais presente, né? A cartilagem é muito mais presente. Depois ela vai sendo substituída pelo esqueleto, mas algumas áreas ainda permanecem com a estrutura cartilagem. Essas cartilagens, elas podem aí ter a função de sustentação, certo? Elas podem determinar a forma, e aí o exemplo, né, do nariz, da orelha, da traqueia, que é formada apenas de cartilagem, mas também elas cobrem algumas superfícies ósseas, em especial nas articulações, para permitir justamente esse movimento com leveza, com exatidão, sem atrito. E aí, olha, as articulações, que é o que vai, juntamente com os ossos, os músculos, permitir todo esse movimento. O que é uma articulação? A articulação é o encontro de um osso com o outro, tá? Só que nós temos dois tipos principais de articulações. Nós temos as que são fixas, como aí a sutura no crânio, tá? Porque não pode haver movimento nessa composição aí de ossos, então o que vai ligar esses ossos, então as articulações que unem esses ossos, elas têm que ser fixas, ok? Agora, existem as articulações móveis, que vão permitir inúmeros
movimentos. As articulações móveis, elas podem ser de vários tipos, tá? A gente tem aí a dos ombros, que vão possibilitar movimentos giratórios. No joelho, no cotovelo, já um outro tipo de articulação, que a gente fala que é do tipo dobradiça, e que vai permitir uma flexão, né, num único sentido. Mas, de qualquer maneira, numa articulação móvel, os ossos eles têm que deslizar suavemente, sem atrito, né, um sobre o outro. Pelo contrário, né, se tivesse atrito, esses ossos eles se desgastariam e não é a ideia do nosso organismo. Então, esse deslizamento, né, esse deslizamento suave nas articulações móveis, ele é garantido pela presença de cartilagens, cartilagens lisas que estão nessas extremidades dos ossos, porém ainda tem uma lubrificação, ok, que é feita por líquidos viscosos que ficam entre essa cartilagem e os ossos, e esse líquido nós chamamos de líquido sinovial. E aí vai permitir um deslize leve, né, sem atrito, com perfeição mesmo, para possibilitar inúmeros movimentos aí do indivíduo, né? Agora, os ossos de uma articulação móvel, eles precisam ficar no mesmo lugar a cada movimento, né? E isso é feito graças à existência dessas estruturas aí chamadas ligamentos, tá? Os ligamentos, eles então prendem um osso ao outro, certo? E são cordões resistentes que são compostos de tecido conjuntivo, ok? E tem também os tendões. Os tendões agora vão ligar os músculos aos ossos, permitindo que todos os movimentos sejam feitos com excelência, que tudo volte ao seu lugar após esse deslocamento. Agora, o sistema muscular, certo? Nós temos aí mais de 650 músculos, com tamanhos, as formas são bem variadas. Se você pensar no músculo do globo ocular, ele é muito pequeno, mas se você lembrar dos músculos peitorais, né? Aí se você lembrar de outros músculos como bíceps, eles são bem maiores, tá? Os músculos, eles representam mais ou menos 40% da nossa massa corporal e responsáveis aí pelos nossos movimentos, mas também pela postura do nosso corpo, tá? Ele é composto por células altamente contráteis, elas são capazes daí de contração graças a proteínas que existem dentro delas, e aí vocês vão lembrar de actina e miosina, que são as proteínas mais abundantes dentro de uma célula muscular, e elas vão deslizar, né, fazendo esse movimento de contração, tá? Nós temos aí, né, que eu falei, são 3 tipos de tecidos musculares, mas nós vamos estudar o esquelético, porque é o responsável pelo movimento. Mas tem aí os 3, né? Tem o cardíaco, representado aí pelo coração, né? E o liso, ou que nós chamamos de visceral, que são músculos que compõem aí o tubo digestório principalmente, tá? Mas como o nosso foco, a nossa aula é locomoção, nós vamos nos atentar apenas a tecido muscular esquelético. E aí o tecido muscular esquelético, ele vai constituir a maior parte da nossa musculatura e a gente fala que é esquelético justamente porque ele está preso aos ossos, certo? Ele está preso ao esqueleto. E ele tem como característica uma contração voluntária. Então, ele depende do nosso comando para poder a contração acontecer, pelo menos na maior parte do tempo, né? O músculo esquelético, então, ele é composto aí por fibras, certo? Fibras musculares, mas também tem tecido conjuntivo, tá? Envolvendo esses músculos, tem nervos, tem vasos sanguíneos, certo? Aí nós vamos ver agora com relação ao antagonismo muscular. O que é isso? Para que ocorra movimento,
é necessário que os músculos esqueléticos trabalhem sempre aos pares, tá? Então, sempre são duplas, que realizam movimentos antagônicos, enquanto um contrai, o outro relaxa, para poder puxar e empurrar o osso e provocar, assim, o movimento. Então, aqui, um esqueminha, tá? Entre o bíceps e o tríceps, que vão ser dois músculos aí que a gente fala de antagônicos. Então, o bíceps, ele está ligado aos ossos do ombro, certo? E ao osso que nós falamos que se chama rádio. Ao se contrair, ele vai puxar o antebraço para cima. E o tríceps? O tríceps, ele prende-se aos ossos do ombro e a um osso chamado ulna. E a sua contração produz a extensão do antebraço. Então, eles têm que trabalhar ao contrário mesmo, né, antagonicamente aí, para que, enquanto um empurra, o outro puxa e esse movimento possa se repetir inúmeras vezes. Quanto ao tipos de fibras musculares, nós temos pesquisas mais recentes que mostram que a composição das fibras musculares não é igual para todas as pessoas, tá? Nós vamos ter composições químicas diferentes, nós vamos ter aí resultados diferentes. Essas pesquisas, então, elas mostraram, né, que tem dois tipos de moléculas de miosina, tá? De fibras musculares aí, classificada como tipo 1 ou tipo 2, e vai ser de acordo com essa classificação, né, tipo 1, tipo 2, é de acordo com a miosina que tem nessas células. A do tipo 1, nós falamos que é a miosina lenta. A gente também chama de miosina vermelha. E a do tipo 2, a gente chama de miosina rápida. E lenta e rápida, né, porque está relacionado às diferentes velocidades de contração das fibras musculares. Fibras musculares que são portadoras da miosina tipo 2, que é a fibra rápida, ok? Elas se contraem cerca de 10 vezes mais depressa que as fibras que são portadoras de miosina tipo 1, que é a lenta. Fibras musculares do tipo 1, elas têm mais mitocôndrias. Elas têm também, olha, uma maior irrigação sanguínea e maior quantidade de mioglobina que as fibras de miosina do tipo 2. As fibras lentas, né, pensando agora em resultados, né, são mais eficientes na realização de esforço moderado e prolongado. Então, aqui a gente pega como exemplo aqueles atletas de corrida de longa distância, tá? Então, você pega aí ciclismo, natação. Então, essas pessoas, elas têm uma composição de fibras lentas em maior quantidade no seu músculo. As fibras musculares com miosina tipo 2, elas são rápidas, né? Tem pouca mioglobina, menor quantidade de mitocôndrias e são mais eficientes para realizar esforços intensos de curta duração. Então, agora a gente tem aquelas corridas de velocidade, aquelas corridas de 100 metros, que tem que dar aquele tiro muito rapidamente. Ou até mesmo para levantar peso, né? Que você fica um pequeno tempo levantando o peso, porém o esforço é muito grande naquele pequeno período, né? Então, esses cálculos, né, esses resultados, eles são feitos, né, nos adultos, que a gente considera saudável, né, ativo. Então, as pessoas, algumas elas têm mais porcentagem de fibras tipo 1, outras pessoas têm mais fibras tipo 2. E é esse o critério hoje em dia, né, que eles separam as pessoas, que eles separam os atletas, né? Não é à toa que algumas pessoas têm um condicionamento melhor para um tipo de atividade física e quando vai fazer uma outra, que para a gente pode até parecer simples, para ela é uma tortura.
Então, é uma questão de composição mesmo, né? O como que é formado esse músculo. O treinamento, né? Você fala assim, então vamos treinar para modificar, né? Ele até consegue fazer um melhoramento, né? Mas os melhores resultados só são obtidos realmente ao se fazer a análise da composição das fibras de um atleta, tá? Então, profissionais aí, hoje em dia tem realmente testes para ver a composição de fibras tipo lenta ou tipo rápida e aí direcionar ele para o melhor esporte, né? Para ter melhores resultados, ok? E é isso, pessoal. Até a próxima.